Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. nexusfacilita.com.br. Sábado, 9 de setembro de 2023. Sejam muito bem-vindos novamente. E hoje quero mandar aquele super abraço para um casal que eu fiz o casamento deles em Campinas. Já faz um bom tempo. A Jaqueline e o Felipe. Que bom reencontrá-los no nosso Evangelho do Dia. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo o que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra o conflito relativo à observância do sábado. A observância do sábado era uma lei central, um dos mandamentos. Lei muito antiga que foi reconsiderada na época do exílio. No exílio, as pessoas tinham que trabalhar 7 dias por semana, de manhã à noite, tornando impossível reunir-se e meditar a palavra de Deus, rezar juntos e partilhar a sua fé, os seus problemas, as suas esperanças. Daí a necessidade urgente de parar pelo menos um dia por semana para se encontrarem e se encorajarem mutuamente durante a situação muito difícil do exílio. Caso contrário, eles teriam perdido a fé. Foi ali que a fé renasceu e a observância do sábado foi restabelecida com vigor. No sábado, os discípulos percorrem as plantações e abrem o caminho arrancando espigas de milho. Mateus, capítulo 12, diz que eles estavam com fome. Os fariseus invocam a Bíblia para dizer o que supõe a transgressão da lei. Por que vocês fazem o que não é permitido fazer no sábado? Você pode conferir no capítulo 20 de Êxodo, que fala justamente dessa proibição. Imediatamente, Jesus responde recordando que o próprio Davi fez coisas proibidas, ao pegar dos pães sagrados do templo e dar de comer aos soldados que tinham fome. 1 Samuel, capítulo 21. Jesus conhecia a Bíblia e a invocou para demonstrar que os argumentos dos outros não tinham base. Em Mateus, a resposta de Jesus é bem mais completa. Ele não só invoca a história de Davi, mas também cita a legislação que permitia aos sacerdotes trabalhar aos sábados, e cita o profeta Oséias, que era misericórdia e não sacrifício. Cita um texto bíblico e um texto histórico, um texto legislativo e um texto profético. Tudo isso está em Mateus capítulo 12. Naquela época não existiam Bíblias impressas como temos hoje. Em cada comunidade havia apenas uma Bíblia, manuscrita, que permanecia na sinagoga. Se Jesus conhece tão bem a Bíblia, significa que nos 30 anos de sua vida em Nazaré, participou intensamente da vida comunitária, onde as Escrituras eram lidas todos os sábados.
Falta muito para termos a mesma familiaridade com a Bíblia e a mesma participação na comunidade. Fica a chamada de atenção para nós. E Jesus termina com esta frase: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, Filho do Homem, que vive na intimidade com Deus, descobre o sentido da Bíblia não de fora, mas de dentro. Descobre o sentido a partir da raiz, a partir da sua intimidade com o autor da palavra, que é o próprio Deus. Por essa razão, ele se autodenomina um Senhor do sábado. No Evangelho de Marcos, Jesus relativiza a lei do sábado dizendo o seguinte: o sábado foi instituído para o homem, e não o homem para o sábado. Hoje a igreja celebra São Pedro Claver. Ele nasceu em Barcelona, na Espanha, em 1580. Filho de um casal de gente do campo, o jovem espanhol manifestou desde cedo sua vocação religiosa. Tornou-se jesuíta, logo viajando para uma missão em Cartagena, atual país da Colômbia. Começou então o apostolado que iria marcar sua vida, o trabalho com os negros, que vinham escravizados da África. Apesar das dificuldades da língua, a linguagem do amor e da caridade falava ao coração dos escravos e os aproximava de Pedro Claver. O missionário, além de lhes dar alimento, vinho e tabaco, oferecia palavras de fé para aquecer seus corações e lhes dar esperança. Por esse motivo, os escravos negros o reverenciavam e respeitavam como um justo e bondoso pai. Em sua missão, lutava ao lado dos negros e sofria com eles. O que podia fazer por eles era consolar em seus sofrimentos e oferecer-lhes a salvação eterna. Com essa proposta, Pedro Claver batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Durante a peste, não abandonou os escravos, mas acabou contaminado. Depois de 4 anos de sofrimento, Pedro Claver morreu aos 73 anos de idade, no dia 8 de setembro de 1654, dia da festa da Natividade da Virgem Maria. São Pedro Claver falava com os negros sofridos, não com palavras, mas com ações concretas de caridade. Sempre disponível para o trabalho duro, Pedro Claver foi um santo para os seus irmãos sofredores, a ponto de lhes entregar a própria vida. Busquemos viver uma vida de fé marcada pelo serviço aos mais abandonados e assim realizar em nós a vontade de Deus. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Pedro Claver anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e tudo de bom para toda a sua família. Até amanhã.